Boa tarde a todos, passando mais um dia com a poderosa palavra de Deus, a palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma, batiza com o Espírito Santo e com fogo que nos leva para o céu. Esta é a poderosíssima palavra de Deus. Gostaria de estar compartilhando na tarde desse dia uma palavra qual o Senhor tem queimado no meu coração, que se encontra no livro de Tiago 4, versículo 8, que diz assim: há um convite do Senhor nessa tarde para nós, aleluia. Chegai-vos a Deus, aleluia, e Ele se chegará a vós, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós, somos apressados, em requerer tantas coisas do Senhor, somos apressados em querer respostas, das nossas orações, de queremos ver o cumprimento de tantas coisas a qual o Senhor já falou que faria, e certamente Ele fará porque Ele é fiel, mas muitas vezes nós somos muito ansiosos, apressados em querer algo da parte de Deus, em querer que Deus venha a nós, aleluia, aleluia. Mas essa palavra está nos incentivando, ela está nos fazendo um convite na tarde desse dia, aleluia, que nós temos que nos achegar, aleluia, a Deus, aleluia. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros, aleluia, aleluia. Muitas vezes nós temos pressa de que o Senhor derrame, algo sobre as nossas vidas, de que o Senhor venha com uma graça, com uma unção, com autoridade, com aquilo que nós estamos pedindo para Ele, com uma cura, com resposta, com uma libertação, com a salvação da nossa família, aleluia, aleluia. Mas muitas vezes nós não temos nos achegado, aleluia, ao Senhor como nós deveríamos nos achegar. O segredo da nossa vida, em primeiro lugar, aleluia, está: chegai-vos a Deus, ao passo que nós nos achegamos a Ele, buscamos a Ele, aleluia, aleluia, Ele se chegará a nós, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque muitas vezes a pressa que nós temos de sermos respondidos, de sermos atendidos, não é a mesma pressa que nós temos, para ir para a sua presença, para buscar a sua face. Não é a mesma pressa que nós temos para deixar num dia uma refeição, um café da manhã, um almoço, um jantar, algo que nos custe também, porque a palavra de Deus diz, que Davi disse, não darei ao Senhor nada, que não me custe algo. Então, muitas vezes nós temos que sacrificar a nossa carne, aleluia, nós temos que nos dobrar, porque a nossa carne, ela é inclinada para a carne, mas nós temos que buscar a Deus, é tempo de buscar ao Senhor. Então, há um convite da parte do Senhor nesta tarde, para que nós venhamos buscá-lo com mais intensidade, que haja em nós uma necessidade, aleluia, uma necessidade, aleluia, em nós de buscarmos ao Senhor, aleluia, porque esse é um convite do Senhor, na verdade, aleluia. Chegai-vos, o Senhor está nos convidando para vir mais para perto, aleluia, aleluia.
nos aproximar mais dele, né? Sugere uma iniciativa. Nós que temos que ter a iniciativa, não. Hoje eu vou tirar esse período, hoje eu vou tirar esse momento, hoje eu vou tirar 1 hora, 10 minutos, 5 minutos. Hoje a iniciativa é nossa, mas o convite é do Senhor, né? Aleluia. Para que nós estejamos buscando mais de contínuo, né? Porque o nosso dia a dia, se a gente não vigiar, a gente não consegue tirar nem 10 minutos do nosso dia para estarmos na presença do Senhor, principalmente nós que somos mulheres, né? Porque da hora que nós levantamos até a hora de nós dormirmos, são muitas as demandas, né? Para aquelas que têm filhos pequenos, para aquelas que trabalham fora e dentro de casa. Então, aleluia, se nós não administrarmos, se nós não formos bons administradores do tempo que o Senhor nos deu, aleluia, nós não vamos conseguir, aleluia. Eu sou uma pessoa que eu sou muito sincera com o Senhor, eu falo, Senhor, eu sou Marta, mas eu tenho o coração de Maria. Eu aprendi que você pode ser Marta também, porque Marta é sempre aquela que ninguém quer ser. Aleluia. Aleluia. Mas nós podemos ser Marta, nós temos as nossas responsabilidades, né? Mas nós temos também que ter o coração de Maria, o coração de quando chegar a hora de parar tudo e sentar e ouvir e se debruçar para ouvir as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou parar para nós orarmos e também não somente colocarmos diante dele todas as nossas petições, né? Só pedindo, mas também para adorá-lo, para amá-lo, para desejá-lo, desejar estar com ele. Porque o Senhor deseja estar conosco. É um convite do Senhor nesta tarde. O Senhor deseja, Alebassuri canta, Lamanaia, estar conosco. Ele espera por nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala, limpai as mãos, pecadores. Aleluia. E vós de duplo ânimo. Quantas vezes nós estamos de duplo ânimo, né? Devemos ser constantes, firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, mas nem sempre nós somos assim. Às vezes nosso ânimo é doble, né? Um dia nós buscamos, fazemos e acontecemos, no outro dia muitas vezes a gente já começa a deixar meio de lado, né? Nós temos que ter, né, firmeza, né, constância na busca, intensidade, vontade, né? Nós temos que priorizar, dar prioridade, né, absoluta, né, prioridade máxima, né, para o Senhor, que significa investimento de tempo e atenção, compromisso e dedicação, né? Tanto com as coisas religiosas, com as coisas que nós fazemos para o Senhor, muitas vezes na igreja, na comunidade, né? Ou mesmo, né, a obra do Senhor, a obra missionária do Senhor aqui na terra, como também o serviço religioso, como também no nosso, né, na nossa devoção com Deus, no nosso devocional, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa busca, né, pelo Senhor. O salmista fala assim como as costas anseiam por águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus, numa terra seca e sedenta. Aleluia, porque muitas vezes nós estamos no dia a dia, na correria, nos atropelos, nas dificuldades, nas lutas, né? Aleluia, mas a nossa alma, ela tem uma sede, ela deseja, aleluia, estar na presença do Senhor. O nosso corpo,
né? A nossa carne não deseja. Muitas vezes a nossa carne deseja, né, as coisas da carne, mas se inclinar, mas se dobrar, não. Aleluia. Mas a nossa alma, ela tem sede, aleluia, da presença de Deus. Aleluia, porque o salmista diz: até quando eu irei e me apresentarei? Ele estava ansioso para quando entrarei e me apresentarei diante de ti. Aleluia. Nós temos que ter essa sede. Não, está chegando o meu momento de falar com o Senhor. Não, eu vou tirar esse momento específico para estar na presença. Aleluia. Quando eu irei e me apresentarei, aleluia, diante da sua face. Né? Nós precisamos anelar, nós precisamos desejar, como as costas anseiam pelas correntes das águas. Nós temos que desejar, aleluia. Apesar de que eu entendo também que particularmente eu entendo que até o desejo, né, de adorar, de servir, de amar o Senhor, tudo vem dele, nada vem de nós mesmos, porque se fosse de nós mesmos, não, né, nós não teríamos, né? Mas eu creio que até o desejo de todas essas coisas, de buscá-lo, de adorá-lo, ela vem do Senhor, porque o Senhor fala que, né, meu é o querer e meu é o efetuar. Então ele coloca esse querer em nós e ele também coloca esse efetuar em nós para que nós possamos fazer e agir e estar na sua presença. Aleluia. Purificai os corações, senti as vossas misérias. Nós temos que sentir todos os dias as nossas misérias, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades e colocar diante do Senhor. Senhor, eu sou falho, eu sou fraco, né? Muitas vezes eu não tenho a força de sanção todos os dias, mas eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Aleluia. Muitas vezes é necessário a gente chorar aos pés do Senhor, porque somente Ele pode, aleluia, enxugar as nossas lágrimas e nos compreender. Aleluia. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Aleluia. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. O segredo da nossa vida está em nós descermos e nós nos humilharmos perante o Senhor. E a palavra do Senhor diz que quanto mais nós nos humilharmos, mais Ele vos exaltará. Ele nos abençoará, aleluia. Ele virá com tudo aquilo que muitas vezes nem será necessário, né? Porque a palavra do Senhor diz que antes de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe aquilo que nós precisamos. Haverá dias em que você não vai precisar nem pedir, aleluia, nem falar nada, e o Senhor, aleluia, Ele já virá com resposta, aleluia, para a sua vida, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Também queria deixar em Jeremias 29, que também fala sobre a busca. Aleluia. Jeremias 29. Aleluia. 13 diz assim: e buscar-me-eis, aleluia, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É preciso que nós venhamos buscar ao Senhor, aleluia, aleluia, de todo o nosso coração, aleluia, para que nós sejamos achados, né, por Ele. E me achareis somente quando me buscardes de todo o vosso coração. E a palavra diz assim no 14: serei achado de vós, aleluia. O Senhor deseja, aleluia, nos encontrar, aleluia. E farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares
para onde os lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Quando nós estamos na presença do Senhor, aleluia, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele diz que até aquele que estiver cativo, aonde ele estiver, o Senhor o trará, o Senhor o resgatará, o Senhor o salvará, o Senhor o libertará. Aleluia, o Senhor fará uma grande obra por amor de nós, quando nós buscarmos a Ele, né? E buscar-me-eis, e você me achará, aleluia, diz o Senhor, quando você me buscar de todo o vosso coração, aleluia. Precisamos investir, né? É investimento de tempo, né? E compromisso com Deus. Precisamos investir tempo, né, com o Senhor, aleluia, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renovam-se a cada manhã, e aleluia. E além de nós o buscarmos, né, não somente por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele ainda vem, aleluia, com as suas bênçãos, aleluia, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, aleluia. E Ele diz, né, eu farei voltar os vossos cativos, aleluia. Quantas pessoas, né, ainda estão cativas, presas pelo inimigo, a qual nós desejamos que elas estejam junto conosco na mesma visão, no mesmo espírito, né? E não importa aonde elas estejam, quão presas elas estejam, quão aprisionadas, o quão elas estejam no fundo do poço das drogas, né, de situações de vícios, de pecado, aleluia, o Senhor está falando, eu farei voltar os vossos cativos. Todos nós temos, né, pessoas, conhecemos pessoas e temos pessoas que estão em cativeiros, aleluia, mas o Senhor está falando que por amor ao seu nome, pela nossa busca, pela nossa devoção, pela nossa fé, pela nossa convicção na palavra de Deus que não volta vazia, o Senhor, Ele fará, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, porque o Senhor diz aqui mais à frente, aleluia, porque no 10 diz assim, porque assim diz o Senhor, certamente que passado 70 anos em Babilônia, aleluia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos trazer a este lugar. O povo estava, né, o povo foi cativo, né, entrou em cativeiro por 70 anos pela própria vontade do Senhor. Não foi um inimigo, né? Mas foi o próprio Deus, aleluia, pela desobediência deles, pelos pecados deles, pelas transgressões, aleluia. Eles foram levados ao cativeiro, né? Mas o Senhor está falando, certamente que passados esses 70 anos vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. E é assim que o Senhor faz conosco ainda hoje. Não importa o cativeiro que nós podemos estar passando ou que alguém esteja passando da nossa família, dos nossos parentes, familiares, né? Que o Senhor não possa, aleluia, aleluia, cumprir a sua boa palavra como Ele está falando, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque, irmãos, os pensamentos do Senhor, como está falando aqui, os pensamentos do Senhor, aleluia, não são os nossos pensamentos, né? Porque Ele diz aqui, eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós. O Senhor tem pensamentos, aleluia, de paz e não de mal, para vos dar o fim, aleluia, que esperais. Eu não sei pelo que você está esperando, aleluia, mas, aleluia, o Senhor está falando nesta tarde que Ele é que sabe os pensamentos que Ele tem sobre vós, sobre a sua vida, sobre a minha vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E não é pensamento ruim, não é pensamento,
Mal não, são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar ao fim que nós estamos desejando. Aleluia. Aquilo que você está esperando, aquilo que você está orando, aquilo que você está buscando, aquilo que você está crendo, aquilo que você está jejuando. Aleluia. Aleluia. É o que o Senhor, aleluia, tem para nós, né? Para vos dar o fim que esperais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E então me invocareis e ireis. Aleluia. E orareis a mim e eu vos ouvirei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? É um direcionamento do Senhor aqui, para que Ele venha cumprir a sua boa palavra sobre as nossas vidas. Então me invocareis, aleluia, e ireis, não fique parado, caminhe, e ireis, aleluia, ao meu encontro, diz o Senhor, aleluia, aleluia, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. É uma palavra maravilhosa da parte do Senhor nessa tarde para nós, né? Eu vos ouvirei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E você vai me achar, diz o Senhor, quando me buscar de todo o vosso coração. Aleluia. Esse é o convite da parte do Senhor. Aleluia. Que nós possamos nos desprender de tudo aquilo que todos os dias quer nos distrair. Aleluia. Muitas são as distrações que vêm sobre as nossas vidas para nos tirar, aleluia, da presença do Senhor. Muitas vezes nós amanhecemos com foco, com objetivo, né? Programamos um jejum, programamos um tempo com Deus. E muitas vezes, se nós não, né, perseverarmos, né, não mantermos o foco, muitas vezes passa o dia e você não vai encontrar. Você tem que ter um objetivo, você tem que ter um foco, tem que ter uma determinação. Eu determino, Senhor, não quero mais, aleluia, viver essa vida espiritual, né, que eu estou vivendo. Eu estou querendo algo da parte do Senhor, algo mais profundo, algo que venha arder mais profundamente no meu coração, na minha alma, uma transformação, uma busca maior, uma intensidade maior. Mas toda vez que você fizer isso, você tem que vigiar, como a palavra diz, vigiar e orai, porque vai vir N situações para que a gente venha se distrair e muitas vezes a gente não venha, né, cumprir, né, com aquilo que nós muitas vezes determinamos. Muitas vezes vem a ociosidade, muitas vezes vem demandas, aparecem coisas assim absurdas e nós pensamos, eu não vou encontrar tempo, mas nós temos que encontrar tempo. O Senhor é a prioridade. A palavra do Senhor diz, buscai o Senhor, né, o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas, elas vos serão acrescentadas. E quando nós fazemos isso, aleluia, nós agradamos, né, o coração de Deus. E não somente isso, o Senhor ainda vem e nos abençoa com muitas bênçãos, aleluia. Todos os dias nós podemos sentir a mão poderosa do Senhor, a boa mão do Senhor nos guardando, nos livrando, cuidando de nós nos mínimos detalhes. E nós damos tão pouco para Ele, né? Muitas vezes nós não damos nem 10% do nosso dia para o Senhor. Muitas vezes Ele requer tão pouco de nós e nós somos tão abençoados, né? Só o fato de nós sermos guardados durante uma noite toda, acordarmos, dormirmos, acordarmos e levantarmos da nossa cama, poder fazer as nossas coisas, poder ir trabalhar. O Senhor nos dá saúde para trabalhar, porque se nós não tivéssemos saúde, nós não poderíamos fazer, né, o nosso trabalho ou as nossas coisas, né, dentro de casa. Então o Senhor, Ele cuida de nós de uma maneira sobrenatural e maravilhosa. E o que nós temos, aleluia, dado para o Senhor,
aleluia, que nós temos, né, aleluia, oferecido para o Senhor, aleluia. Muitas vezes nós temos dado as sobras, né, as sobras do nosso tempo, aleluia, mas o Senhor faz um convite nesta tarde, aleluia, Ele está nos chamando, chegai-vos a Deus, se aproximem-se mais de mim, diz o Senhor, e Ele vos chegará a vós. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, mesmo nas meio às nossas lutas, nossas dificuldades, aleluia, aleluia, mais o Senhor, aleluia, dia após dia, Ele vai estar se manifestando a nós, Ele vai estar se achegando a nós, Ele vai estar fazendo uma transformação, algo que humanamente, muitas vezes, nós não conseguiríamos, mas o Senhor, Ele faz. Tudo aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz. Precisamos buscar, aleluia, mais o Senhor, para que o Senhor venha agir na nossa vida, venha trabalhar, aleluia. Ele deseja, aleluia, né? Como nós podemos dizer que amamos uma pessoa? Eu costumo dizer que nós amamos uma pessoa e nós passamos o dia todo e não falamos com essa pessoa. Então nós precisamos encontrar tempo, buscar tempo, né? Não negociarmos, aleluia. Não podemos negociar, aleluia, né? A nossa devoção a Deus, a nossa entrega a Deus, aquilo que nós temos que dar a Ele, a honra, a glória, o louvor, a adoração, por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou estar orando por essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias. Senhor, meu Deus, meu Pai, tá soberano, Deus. Estás maravilhoso, santo, poderoso, Deus. Aleluia, Senhor, nos ajuda-nos a chegar mais adiante da Tua presença, Pai, porque é um convite do Senhor nessa tarde para que nós venhamos, Senhor, aleluia, nos debruçar mais, aleluia, para que nós venhamos estar mais aos Teus pés, Pai, aleluia, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nada, que nenhuma distração, Senhor, que nada, Senhor, em nome de Jesus, venha tirar o nosso foco, aleluia, de estarmos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, da hora que nós acordamos até a hora de nós irmos dormir, nós podemos estar na Tua presença. Em alguns momentos nós não podemos não estar de joelhos, mas nós podemos estar ouvindo uma palavra, nós podemos estar ouvindo uma ministração, uma pregação, nós podemos estar ouvindo louvor, nós podemos estar em espírito, né? Aleluia, aleluia, em espírito, na presença do Senhor, aleluia, todo o tempo, aleluia. Mas há momentos, aleluia, em que o Senhor espera de nós, Pai, que nós estejamos ali, Pai, diante do Senhor, Pai, com nossos joelhos dobrados, aleluia. Aleluia, Senhor, para te adorar, para te glorificar, para te bendizer, te enaltecer, aleluia, e para colocar a nossa vida, a nossa família, aleluia, diante do Senhor, Pai. Mas, Senhor, que nós não venhamos negligenciar, Pai, que nós não venhamos ser negligentes, Pai, em nome de Jesus, quanto, Senhor, a buscar a Tua face, Pai. Em nome de Jesus, porque é um convite do Senhor, e buscar-me-eis, e me achareis, quando você me buscar de todo o vosso coração. Aleluia, nós precisamos, aleluia, pedir esse desejo, essa vontade, aleluia, que ela vem do Senhor, Ele coloca em nós, aleluia, de sairmos, aleluia. Não quero ficar somente, né, como diz aquela canção, com as águas nos artelhos, né, nem nos joelhos, mas chegando nos ombros, então começa a melhorar. O Senhor está nos chamando, aleluia, para que nós venhamos nadar no rio da graça, aleluia, e é de graça, Ele está nos convidando, alabassuri canta lamanaia, para que a gente venha entrar em águas mais profundas da sua presença, para estar na sua presença, para ouvir a sua voz, a voz das suas palavras, para ouvir o direcionamento que Ele tem para as nossas vidas, para a nossa casa, para os nossos
nossos filhos, para a nossa família, para o nosso chamado, para o nosso ministério, para tudo aquilo que Ele tem nos confiado. Nós precisamos mergulhar, aleluia, como diz aquela passagem em Ezequiel, aleluia, que ele foi chamado para entrar, e ele entrou no rio, e ele mergulhou, quando ele viu, né, as águas já tinham coberto ele, aleluia. São as águas do Espírito Santo que desejam nos cobrir com a sua presença. O Senhor deseja ser encontrado por nós e deseja nos encontrar também. Alabassuri canta alabassaia. Há um convite do Senhor, alabassuri canta alamanaia, nesse tempo de tantas urgências, de tantas preocupações, de tantas atividades, de tanta correria, de tanta pressa. Alabassuri canta alamassaia. O Senhor nos convida para um encontro com Ele. Abassuri canta alamanaia. Aleluia. E esse encontro quem define sou eu e é você, aleluia. O Senhor, Ele não nos obriga a nada, aleluia, Ele somente nos chama, alabassuri canta alamanaia. É um convite do Senhor, alabassúria, aleluia, aleluia. Vamos estar atentos, aleluia, à voz do Senhor, como diz nos Salmos. Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, troveja, ó Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor, ela quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despeja em chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor, ela brada no nosso coração. Há um convite do Senhor, aleluia. Ouve-se a voz do Senhor, aleluia. O Senhor está nos chamando para ouvir a sua voz, há uma palavra que diz, aleluia, calai-vos, aleluia, e ficar em silêncio, aleluia, calai-vos diante do Senhor, aleluia, aleluia. Não apresse muitas vezes as suas palavras diante de Deus, mas entre, porque a palavra diz, talvez haja esperança, aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor está nos chamando, e o Senhor está fazendo um convite, aleluia, para nós, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus e meu Pai. Vai adiante de cada um, Senhor. Deus, em nome de Jesus, vai fortalecendo os joelhos fracos e as mãos trementes na tarde desse dia. Vem com a tua graça, Senhor, porque o Senhor nos dá graça. A tua palavra diz que a tua graça nos basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e o Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos levanta, o Senhor é aquele que nos põe de pé, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor é aquele que nos dá condições para nós fazermos aquilo. Se nós propormos algo no nosso coração, certamente o Senhor nos dará condições para nós fazermos aquilo a qual nós nos propomos. Nós temos que ser fiéis ao propósito, fiéis àquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Se é de buscar mais, se é com mais intensidade, se é com mais fervor, se é com mais diligência, se é com tempo, se é com hora marcada ou se não é. Aleluia, o Senhor sempre nos dará, aleluia, a força necessária, aleluia, o combustível, a força para que nós venhamos estar diante dele, né? Aleluia, porque dele vem o querer e o efetuar, aleluia, ele nos dá condições para que nós venhamos, chegai-vos a Deus, e ele vos chegará a vós outros, aleluia. Essa é a palavra do Senhor nessa tarde, esse é o convite do Senhor para nós, né? Deixarmos muitas vezes, aleluia, algumas coisas de lado, e colocarmos, né, a prioridade, né, aleluia, naquilo que é um propósito maior na nossa vida, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor, ele nos dará e ele nos acrescentará. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para a tarde desse dia.
Eu peço desde já, se essa palavra falou ao teu coração de alguma forma, que você possa, em nome de Jesus, estar compartilhando, dando o seu like, o seu gostei, né, nessa mensagem, aleluia, a mensagem do Senhor, aleluia. A palavra do Senhor diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, mas a nossa obrigação é pregar a palavra de Deus, é um convite do Senhor. O Senhor está chamando, aleluia, para que nós venhamos entrar na sua presença, para que nós venhamos nos humilhar, para que nós venhamos orar, para que nós venhamos nos arrepender, para que nós venhamos produzir frutos dignos de arrependimento todos os dias, confessarmos, né, os nossos pecados, as nossas misérias, as nossas culpas, as nossas fragilidades, as nossas inconstâncias, as nossas desculpas, né, que nós temos muitas vezes diante de Deus, aleluia, para estar diante da sua santa e gloriosa presença. Então, se inscreva no canal, em nome de Jesus, e que Deus esteja abençoando a sua vida, direcionando os seus passos, conduzindo, aleluia, conforme a vontade dEle, abençoando o seu ministério, o propósito que você colocou diante dEle, seja firme e constante, sempre abundante na presença do Senhor, e o Senhor superabundará a sua vida, né, de bênçãos, o Senhor dará vitória, porque o Senhor, Ele deseja, é do agrado do Senhor nos abençoar, Ele deseja nos abençoar. A palavra de Deus diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele é presenteador daqueles que o buscam. Então o Senhor tem, aleluia, recompensa ainda para aqueles que o buscam, aleluia. Nós não o buscamos, né, com interesse, né, não é barganha com Deus, mas o Senhor ainda que nós o buscamos, aleluia, pelo que Ele é e colocamos muitas vezes as nossas petições diante dEle, as nossas orações, os nossos pedidos, né? O Senhor, Ele nos presenteia, Ele nos recompensa, aleluia, pela nossa busca, né, pelos sacrifícios, né, diários, pelas renúncias, pelos sacrifícios de louvor diante dele, né? Quando nós nos colocamos na presença dele, ele vem, aleluia, como um pai que se compadece dos seus filhos. Assim o Senhor nos ama, e assim como o pai não daria nem né, uma serpente, né, um filho que pede um pão para o pai não lhe daria uma serpente. Assim é o Senhor, Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Vale a pena servir a esse Deus, vale a pena, é privilégio do céu, nós servimos ao Senhor, o nosso Criador do céu e da terra, o Senhor de toda a terra. Vale a pena, aleluia, aleluia, nós darmos o melhor que nós pudermos para o Senhor durante todo o nosso dia, nas 24 horas que Ele nos dá de um dia todo, nós tirarmos, né, momentos para estar com Ele. Ele deseja, Ele espera por nós, Ele anseia por nós. Aleluia, aleluia. Essa é a palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e sobre ti o Senhor derrame a paz. Fique com essa palavra, uma boa tarde e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.